Alô, Beiradão. Usa o perfume da boca. Apresentação Roberto Rios. Estou recebendo hoje desse podcast super legal, Alô Beiradão, esse carinha aqui, um cara sensacional, meu amigo, professor, escritor e também músico, o professor Bernardo Mesquita. Professor, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast Alô Beiradão. Grande prazer estar aqui no Alô Beiradão, que já é um marco aí de divulgação da música da Amazônia, do Amazonas e a música do Beiradão, né? E foi patrimonializado ano passado, no dia 2023, aliás, no dia 22 de setembro de 2023, ele passou a ser Patrimônio Cultural e Material do Amazonas. Muito importante essa patrimonialização, esse reconhecimento público sobre a história, sobre o ritmo do Beiradão, né? Então, acho que isso aí a gente tem que só que comemorar mesmo, e sobretudo porque foi feita uma homenagem ao Chico Caju, né? Exatamente, E uma coisa importante de ser dita, né, é que esse reconhecimento do ritmo do Beiradão, ele foi obra dos próprios amazonenses, né? Foi obra do trabalho dos produtores, dos músicos. Importantíssimo aí foi o Paulo Moura, né? Exatamente, O Adail articulando, né, politicamente. Então, eu acho que muita gente se envolveu na causa, né? Certamente. Isso aí só veio a contribuir para divulgar, né, o Beiradão. Exatamente. Professor, começando o nosso programa agora, o nosso programa tem patrocínio da Gita Assessoria e também da EIG Climatização. Eu gostaria que nesse momento o senhor se apresentasse para o nosso público, para as pessoas conhecerem mais de onde você veio, um pouco da sua carreira na vida pessoal mesmo. Eu sou músico desde adolescência praticamente, e depois resolvi estudar na universidade. Eu sou natural de Belém do Pará, então me formei em música na Universidade do Estado do Pará, na UEPA, em 2005. Então lá se vão 20 anos de formado na graduação. E já durante minha graduação, ali por volta de 2003, eu comecei a estudar de forma mais aprofundada, de forma acadêmica, ou seja, comecei a estudar música da Amazônia através das produções que eram feitas na universidade, os trabalhos de conclusão, dissertações, né, livros. Então, já nesse momento inicial, eu me aproximei das obras do Vicente Salles, que é minha grande inspiração. Certo. E aí comecei a estudar música da Amazônia, sendo percussionista, baterista, violonista também. Sempre tive um grande interesse no nosso ritmo, né, nas nossas sonoridades. Comecei estudando a guitarrada do mestre Vieira, na minha dissertação. E no meu doutorado eu estudei o carimbó. Então, o tema do meu doutorado foi o carimbó, a modernização do carimbó. Certo. Só que na minha vida aconteceu uma coisa muito importante, que foi a minha vinda para o estado do Amazonas. Como paraense, eu não conhecia muito, não tinha tantas referências do Amazonas, mas quando eu cheguei aqui, logo fui me integrando, estudando, procurando conhecer a história do estado do Amazonas. Isso foi muito importante para a minha vida e para os meus estudos também, porque imediatamente, quando eu cheguei aqui no Amazonas, em 2012, eu comecei a estudar a música do Amazonas, né? Então isso mudou muito a minha compreensão da música na região norte, né? Isso ampliou meus conhecimentos. Eu sou professor do curso de música da Universidade do Estado do Amazonas, da UEA. Esse é o motivo pelo qual eu estou aqui em Manaus. E, bem, desde lá já são aí 13 anos trabalhando na universidade. Eu venho me integrando cada vez mais ao estado do Amazonas. Uma coisa que eu gosto de falar é que foi muito importante para mim o contato com os alunos. Como professor, eu já tive no mínimo 300 alunos aqui no curso de música da UEA. Durante esses 13 anos, aí foram muitos alunos que passaram pela minha sala de aula. E o contato com os alunos, com os músicos, jovens músicos amazonenses, e às vezes não só os jovens, os mais velhos também. Eu fui conhecendo a música do Amazonas, né, diretamente através
daquelas pessoas que vivenciaram, que tinham seus pais, seus avós Tinha uma história para contar, né? Exatamente. Ouviram contar alguma história lá do passado, né? Exatamente. Então, o contato com os alunos, para mim, ele foi meu caminho de integração social, porque eu comecei a conhecer o Amazonas através dos meus alunos, né? Mas também me direcionou para estudar cada vez mais a música do Amazonas, né? Eu vi esse interesse florescer em sala de aula. Por exemplo, foi meu aluno Enio Prieto, fundador da Orquestra de Beiradão. Orquestra de Beiradão, né? Exatamente. Grande músico. Grande músico do Amazonas, né? Então o Enio, ele criou a orquestra e eu lembro de fazer discussões em sala de aula sobre o tema do Beiradão, o tema da música no Amazonas. Então só para dimensionar um pouco aí do meu trabalho. Então, vamos falar desse livro aqui. Meu câmera, dá um toque de elegância aqui. Esse é o livro que foi escrito pelo professor Bernardo Mesquita, né? Então nós iremos abordá-lo das beiradas ao Beiradão, né? Vou falar um pouco da história do Beiradão, como surgiu atrás e na atualidade agora, né? Então, Bernardo, eu perguntaria de você, nos fale desse livro, Das Beiradas ao Beiradão. Esse livro, ele resulta, claro, de uma forma geral, de toda a minha trajetória de pesquisas, que já são mais de 20 anos. Mais de 20 anos pesquisando a música da Amazônia, primeiro a música do Pará, depois a música do Amazonas. Isso me ampliou, me deu um conhecimento sólido sobre a nossa história. E nos últimos anos, desde 2019 e 2020, eu iniciei um projeto chamado Música de Quintal, que também é um projeto apoiado pela Universidade do Estado do Amazonas. É um projeto de extensão, de produção acadêmica. E nesse projeto eu pude ampliar, fazer novas entrevistas, né? Ampliar meus conhecimentos sobre a música aqui do Amazonas, a música de Beiradão. Então, só para você ter uma ideia, Roberto, nessa primeira edição que nós fizemos em 2020, né, nós tivemos o Chico Caju participando desse trabalho. Nós tivemos o Toinho do sax, Toinho Bindá, que era conhecido como Toinho e seus Animais. Tivemos também Oséias da guitarra, né? Roberto Bop, um dos fundadores da banda Carrapicho. Então veja, através desse projeto que eu faço no quintal da minha própria casa, né, o Música de Quintal, você também já participou? Com certeza foi muito legal. Esse projeto, ele permitiu não só registrar, mas refletir, reunir pessoas, reunir os músicos, conversar sobre a música, valorizar a música, a nossa trajetória. Então, eu acredito que esse livro ele resulta desse momento mais recente aí. Com certeza, né? Esse projeto que você falou sobre música de quintal, a gente vai depois abordar um assunto sobre ele também, que é um projeto muito legal que você tem, né? Bernardo, qual foi, assim, como foi, assim, você escrever esse livro aqui, Das Beiradas ao Beiradão? Como foi para você mentalizar isso tudo? Você tinha um desejo de conhecer sobre o Beiradão? Ou foi matérias que você foi obrigado a fazer para criar esse livro? Não, o que acontece é que... Digo assim, qual foi a metodologia que você usou? A metodologia do livro, né? Não, primeiro eu gostaria, assim, de explicar que nesses anos, trabalhando no curso de música da Universidade do Estado do Amazonas, eu pude orientar algumas pesquisas sobre a música do Amazonas. Mas, além de orientar, eu também fui convidado para fazer parte de bancas de mestrado, né, de defesas de dissertação de mestrado. Então, eu percebi que havia um interesse pelo surgimento desses trabalhos, né? Então, aí eu vi que era necessário também ter uma publicação e que eu tinha muito a contribuir com essa história toda, né? A metodologia que eu utilizo para escrever o livro é baseada no marxismo. Essa é a linha teórica que eu sigo.
O marxismo, para mim, ele é, além de uma teoria, ele é uma prática, né? Certo. Então, aí, nesse caso, a gente se fundamenta a partir do marxismo clássico, tradicional, ou seja, que pretende entender o ser social, o ser humano, o trabalhador, a classe trabalhadora, e como esse ser social ele constrói sua própria realidade, né? No caso dos músicos, né, o que é importante para mim é como é que os músicos constroem as suas sonoridades. O que faz um músico tocar de um jeito e não de outro, né? O que significa o músico amazonense? Como é que é essa música? O que ela diz sobre a própria vida dos trabalhadores músicos, né? Então, o marxismo ele me permite ver o músico como trabalhador, porque é exatamente isso que o músico é, um trabalhador dentro da sociedade capitalista, né? No caso aqui no Amazonas, eu procurei contextualizar esses trabalhadores músicos dentro da história econômica, principalmente, do estado do Amazonas, né? E como essa música ela vem se construindo a partir de uma relação com o estado vizinho, que é o Pará. Também isso faz parte muito do meu enfoque, né? Então, considerando que a produção social ela é muito importante, né? Eu logo notei que a produção fonográfica na nossa região ela é uma dimensão fundamental, porque foi quando os músicos mudaram a qualidade social da sua produção. Até os anos 70 e 80, os músicos não produziam discos. Certo. E o disco é uma grande mercadoria na sociedade capitalista, né? Ele é vendido, ele é comercializado em larga escala. Eles né? só tocavam naquela época? Só tocavam assim? É, exatamente. Não tinha uma produção assim de como tem hoje, aquela produção de gravação, de vinis, nada disso? Não tinha, né? Você tinha ainda um grande atraso econômico na região, né? A indústria só foi chegar aqui mesmo nos anos 60. E a produção fonográfica ela ainda tardou mais ainda, né? Foi, né? Mas logo nos anos 70 e 80, o fenômeno fonográfico ele vai acontecer na nossa região, tendo Belém ali como centro dessa produção, né? E o Amazonas também foi integrado a isso, né? Foi, né? E veja, o que eu percebi? Que eu fiz uma lista com 10 músicos do Beiradão, 10 músicos amazonenses, né? E 10 músicos que gravaram discos, que fizeram parte dessa produção fonográfica aí nos anos 80. E eu notei que os 10 discos desses músicos, as produções deles, dos 10, todas elas tinham a lambada como o carro-chefe. Tinha a lambada como o gênero musical a ser gravado e divulgado, né? Certo. Então, nesse momento, levando em conta essa amostragem metodológica, né, eu percebi que a lambada era o ritmo, era o gênero musical que estava sendo divulgado naquele momento, né? E os músicos amazonenses, eles foram colocados a serviço da lambada, a serviço da produção e da divulgação da lambada, né? E essa constatação inicial, ela me intrigou muito. Me intrigou muito, porque eu pensei, poxa, mas por que os músicos amazonenses, ali nos anos 80, eles não divulgaram a sua própria música, o seu próprio ritmo, né? A sua sonoridade? Por que eles tiveram que divulgar a lambada paraense, né? Nessa época, a lambada predominava nos beiradões. Eu me lembro disso que eu toquei por aí, recreio, era lambada mesmo. E esse processo foi tão forte que, olha, a gente ouve relato, como eu ouvi já dezenas, esse que você acabou de fazer. É tão forte que o amazonense ele não sabe nem distinguir. Ele entende que a lambada é dele também. E com toda a razão ele entende isso. Porque, afinal de contas, ele não só produziu, como também tocava. E foi muito cultivada aqui nas festas também, né? Então, essa foi a minha abordagem para esse livro, né? Uma abordagem marxista, né? Uhum. Eu levo em conta
que os trabalhadores músicos, eles também estão sujeitos às leis da produção capitalista, à lei de extração da mais-valia, né? A exploração capitalista que implica nisso também, né? E eu também considero as desigualdades regionais. Considero que você tem regiões, estados no Brasil que acabam exercendo maior influência do que outros, né? Certo. E nesse caso, é uma influência que se explica exatamente pela força da produção fonográfica, do aparato técnico, do fato de que Belém estava muito mais integrada às grandes gravadoras do Sudeste, né, do que o Amazonas naquele momento. Então havia ali um fluxo, uma articulação que ligava Belém a essa produção do Sudeste, que era marcada pelo predomínio das grandes gravadoras, né, e tinha gravadoras nacionais também. Então, qual é o grande diferencial? Esse é o grande diferencial desse livro, porque até então a história da nossa música vinha sendo contada de forma muito ingênua, né? Ingenuidade pode ser um vício, né? Pode ser um defeito também, né? Pode ser. E eu achei que não cabia contar essa história de forma tão ingênua, de forma tão acrítica, porque isso não vai levar a gente para lugar nenhum, né? A gente tem que cultivar, acho que entre a classe dos músicos, os trabalhadores músicos, a gente tem que cultivar a nossa consciência de classe como músicos trabalhadores, né? E essa história aí, ela mostra isso, né? Porque o que aconteceu, Roberto? Esses músicos, eles vieram dos ambientes rurais do Amazonas, então eles não tinham instrução formal, muitos não estudaram nem o ensino fundamental. Eles realmente vinham de uma situação de pobreza da classe trabalhadora, camponesa, mas rural, muito grande. Eles tinham você falou que eles eram analfabetos muitas vezes, não tinha cultura, né? Mas eram uns caras que tinham o dom da música, né? Para aprender, né? Eles tinham cultura, eles só não tinham a instrução formal. Eles tinham sabedoria, mas eles não tinham o saber reconhecido, o saber dominante, né? Científico. Mas eles tinham a sua forma importante de compreender, né? Mas, para mim, o problema fundamental foi que eles não tinham uma organização política. Entendi. Ou seja, eles não tinham vínculos com os sindicatos de músicos, que ainda eram muito precários, né, naquela época. Ainda hoje tem muitas dificuldades, né? Mas imagina ali nos anos 70, 80. Era mais ainda, né? Exatamente. Então, como eles não tinham essa experiência de luta política, eles não faziam parte de sindicatos, o que é muito importante para os músicos fazerem parte de sindicatos, montarem chapas, estarem sempre atuantes, né, buscando melhorias do seu salarial, de remuneração. A gente vê como os músicos penam aí no mercado de noite, né, de bares, restaurantes, shows, ainda recebendo pouco. Tocando 5 horas de música. Exatamente. Né, então ali, esses músicos amazonenses, que eu retrato no livro, né, eles foram incorporados à indústria fonográfica como uma mão de obra barata e muito manipulável ali, né? Ou seja, eles sofreram ali uma condição de subordinação dentro dessa produção, né? Essa produção que ocorreu em Belém, mas também em São Paulo, né? Então, pelo fato deles estarem ocupando essa posição muito subordinada, né, muito frágil, né, sem poder barganhar muito, sem poder... Porque para eles também era uma coisa boa, era uma forma de ascensão social, era uma oportunidade de emprego, querendo ou não, né? Mas, ao mesmo tempo, isso deu uma vantagem muito grande para os produtores, para os empresários capitalistas, ali do Pará, principalmente, de São Paulo também, né? Para que eles determinassem o que ia ser tocado, qual era o ritmo que ia ser divulgado, né? Tipo assim, tinha que seguir uma linha, né? Exatamente, tinha que se enquadrar na linha de montagem. Exatamente, né? Exatamente isso, né? E aí foi isso, né? Mas não podia ser diferente também, porque é assim que funciona o capitalismo, né? Meu livro ele é um livro anticapitalista, né? Eu estou querendo mostrar que os músicos eles também estão sujeitos ao processo de exploração capitalista. É isso que eu quero dizer. E é por isso que a gente tem que construir outra sociedade, construir o socialismo,
lutar contra a opressão capitalista que é presente em todo lugar na sociedade. Então a ideia é trazer essa consciência de classe. O objetivo não é simplesmente um regionalismo superficial. O meu objetivo não é essa consciência bairrista, amazonense, do Amazonas e fora os outros dos outros estados. Não é isso. Embora eu considere, sim, as diferenças, as desigualdades regionais, né, como elas se apresentam aí nessa produção também. O meu objetivo é muito mais amplo e simples. O meu objetivo é a consciência de classe entre os trabalhadores músicos. E eu acho que a história do Beiradão, ela ilustra exatamente um processo de produção musical, fonográfica, né, que foi marcado aí pelas relações capitalistas, né, pelo mercado fonográfico, né, e as desigualdades foram mantidas, querendo ou não, né, Com certeza. porque né? alguns produtores, os empresários que fizeram parte dessa produção, eles ficaram bem. Alguns enriqueceram e tudo. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê aqui os mestres do Beiradão, os grandes músicos saxofonistas, ou não, os guitarristas também, a terminarem suas vidas aí com dificuldades meio financeiras, abandonados, né? sem reconhecimento. A gente até conhece alguns, né? O reconhecimento quem deu foi o povo, né? A memória popular que lembra e tudo, né? Mas a gente que viu aqui nos últimos anos, né, Roberto, os nossos mestres morrendo aí na pobreza. Exatamente. Ainda. Então, assim, é isso. O livro é uma tentativa de chamar essa discussão, colocar a discussão sobre a música na Amazônia em terrenos mais realistas. Porque não dá pra gente ficar reproduzindo narrativas históricas falsas primeiro, né? E superficiais, ingênuas, né? Apenas celebratório. Vamos celebrar aqui por celebrar. Não. A história desses mestres, a história dos músicos de Beiradão, ela tem um sentido, tem um significado. Tem que ser mostrada, né? Que tem que ser avaliado, tem que ser mostrado. E meu trabalho foi esse. Você fala aí, Bernardo, você falou uma palavra importante aí que eu vejo muita gente falar até hoje. Você falou aí em trabalhadores da música. E as pessoas que não conhecem a música, os músicos a fundo, o que o músico passou, para ele chegar a ser um músico, ele lá atrás ele passou muita coisa lá atrás, né? Estudou, outros não, Com outros certeza. passaram dificuldade, ensaio e tal, outros só na vontade mesmo. E muita gente acha que o músico é vagabundo. Tem a música, trabalhar, rapaz, é preguiçoso. Cara, tem essa ideia, né? É uma ideia... Falsa, né? Uma ideia totalmente falsa, né? Mas que habita aí, né, a mentalidade. E é uma ideia ideológica. Quer dizer, os trabalhadores que mais se empenham, que mais trabalham realmente, né? Eles são ainda, além da exploração econômica, tem uma ideologia, né, de estigmatização desse trabalhador. Por exemplo, quando eu morei na Bahia, eu ficava indignado quando eu ouvia, né, que o baiano é preguiçoso, não gosta de trabalhar. Né? Fala manso, né? E, na verdade, o trabalhador baiano, ele é um dos que mais trabalha, que mais horas de trabalho possui, né? Então, ver que aquilo ali era um preconceito social contra os trabalhadores, é um tipo de estigma, né? E os músicos têm esse estigma que já é antigo, né, que foi reforçado. É claro que o mercado musical, uma vez que ele é um mercado musical capitalista, ele é muito precário, né? As relações de trabalho dos músicos, ela é muito precarizada, né? No caso dos músicos dos Beiradões, aí nos anos 80, eles chegaram a fazer uma produção que nem a maioria dos outros músicos, né, fez, né, que é justamente produzir o disco, produzir uma mercadoria que vai ter um valor dentro do mercado. Mas tem músicos que nem chegam a produzir realmente discos, né? Eles são músicos que prestam serviços em estabelecimentos comerciais de entretenimento, como bares, restaurantes, boates, casas de shows.
Certo. né? E quando você vai ver a remuneração desses músicos é muito baixa, né? Agora não adianta ficar chorando, tem que se organizar. Os músicos têm que gostar do sindicato, tem que gostar de se organizar, de falar de política, de falar sobre remuneração, porque senão o enfraquecimento ele já existe, né? Essa fraqueza e precariedade ela vai permanecer, né? Se o cara ele tem que lutar pelos seus objetivos, né, cara? Bernardo, eu te pergunto assim, cara, você falou sobre o carimbó aí. O carimbó tem influência no beiradão? Qual é assim, a importância? Se tiver, qual foi a importância do carimbó ao beiradão? O carimbó, ele foi muito importante na produção contemporânea da música nortista. Porque ele era o carimbó é um batuque afro-ameríndio. Uhum. Esse batuque, ele foi disseminado, cultivado aqui desde o período colonial, né? Porém, nos anos 70, o carimbó foi introduzido também na indústria fonográfica, né? Ele passou a ser um gênero musical. Ele era um batuque, uma prática musical, né? E depois ele passou a ser um ritmo tocado por vários artistas do Pará. Mas não apenas tocado, ele passou a ser gravado, ele passou a ser uma música gravada, registrada e vendida, comercializada, né? Certo. Então, o primeiro disco de carimbó foi gravado do Mestre Veriquete, 1970. Em 1973, o Pinduca grava também o seu primeiro disco. E aí, daí por diante, muitos outros começaram a gravar carimbó lá em Belém, né? E o carimbó influenciou muito tudo. Inclusive, o carimbó ele influenciou a lambada fortemente. Tanto é que, se você pegar, por exemplo, os dois primeiros discos do Mestre Vieira, lá no Pará, você vai notar muito ali a levada do carimbó. Mesmo que ali já seja uma estilização, já seja uma modernização, mas você vai notar ali ainda a força e o peso do carimbó. Na construção da lambada, que eu quero dizer isso, o carimbó também foi importante na própria construção da lambada, né? Foi, né? Depois a lambada ela vai se diferenciar, né? Ela vai já aparecer como um ritmo, um gênero, né? A partir do Pinduca, do Mestre Vieira. E depois a variante instrumental, né? Da lambada, que é a guitarrada, que passou a ser tocada também muito fortemente aí nesse período, uma música instrumental. E o beiradão ele também é instrumental, né? Então tem essa semelhança aí, né? O beiradão também é um gênero solado, é um gênero instrumental. Só que lá no Pará, a impressão que dá, né, é que, embora eles tivessem também lá os instrumentos de sopro, aqui no Amazonas a força do saxofone era muito maior, né? Então o beiradão ele também foi alimentado, também foi formado por esses gêneros paraenses, tem uma relação, né? Mas ele tem vida própria, né? O beiradão é genuíno do Amazonas, né? E uma das singularidades do beiradão é justamente o instrumento de sopro, o saxofone, né? Não é à toa que eu coloquei na capa do meu livro esse saxofonista aí, chamado Antônio Arigó. Vale a pena dar um close, né? Porque é um músico totalmente esquecido, né? Mesmo entre os músicos, o Antônio Arigó não aparecia aí na memória musical dos músicos, né? Ele era paraense? Não, o Antônio Arigó era músico amazonense. Que morava aqui no Educandos. Sim. Né? Ele, pelo nome, né, já diz tudo. Antônio Arigó, de família cearense. Então ele tocava muito nos beiradões, mas ele tocava também aqui nas festas do Educando, na antiga cidade flutuante. Que né? tinha esse lance mesmo. Dentro da cidade flutuante tinham muitas festas e ele era um dos que mais tocava lá nas festas. Pois é, né, cara? E essas pessoas, esses caras assim, se não tiver alguém para falar da história dele, jamais alguém vai conhecer da história se não tiver ninguém que fale dele, né? Fernando, eu te pergunto aqui, cara, voltando lá atrás, no teu livro, fala sobre isso aí. Eu imagino assim, a dificuldade que o músico tinha na época
né? Porque o teu livro ele retrata o Beiradão desde lá dos tempos atrás até agora do presente, né? Que o teu livro fala do Oséia, fala do Teixeira, fala do Chico Caju, fala do Chico Davi, fala de muitas celebridades da música aí. Mas hoje é diferente, né? Então eu te pergunto assim, lá atrás, como é que esses caras conseguiam fazer a festa, cara? Assim, hoje a gente usa um aparato de som para todo mundo ouvir. Você bota uma banda, vai o palco. O Festival da Cunhã agora que teve aqui, né? Você assistiu, não sei se você foi, mas eu assisti em casa, vendo os vídeos, assim, um aparato, um palco e tal, todo mundo vibrando ali. Naquela época, como é que é? Tinha caixa de som, tinha aquele negócio todo para chamar atenção? Como é que os caras se viravam ali, rapaz? Você sabe, Roberto, que a energia elétrica ela chegou muito tardiamente no Amazonas. Em Manaus ela chegou rápido, mas no interior do estado do Amazonas demorou muito. Foi. E isso tem uma relação com a formação da música, sabia? Porque justamente o século XX foi o século da música eletroacústica, não é mesmo? Os instrumentos plugados, amplificadores, grandes caixas. Essa é uma das marcas da música no século XX. Só que no Amazonas, devido a essa questão, né, da energia elétrica ter chegado muito atrasada e mesmo ser muito frágil ainda a transmissão elétrica, isso fez com que os instrumentos eletroacústicos eles fossem relativizados aqui, ou seja, eles não tinham tanta força como os instrumentos das bandas. E esse também é um dos motivos pelo qual as bandas se proliferaram e tiveram tanta força, porque as bandas elas não precisam, né, da eletrificação. Você tem ali instrumento de sopro, podia ser um trombone, um sax, um trompete, e você tem um instrumento de percussão também. Que não precisavam precisavam, né? De microfone, de caixa de som, de nada, né? Exatamente. Eles eram próprio para isso mesmo, né, cara? E teve até uma mudança aí na época os caras mudaram eu li, né, uma matéria tua, tô falando no podcast, que os caras eles mudaram de instrumentos para poder se adaptar, assim, ali no saxofone, como tu falou agora, trompete, instrumento que não precisa de microfone para largar o som, para espalhar o som, ou caixa de som, coisas assim, né? Isso. Eles tiveram essa ideia, né? Como não tinha microfone, o repertório cantado também ele era minoritário. A partir, acredito eu, dos anos 50 e 60, esse repertório cantado ele começou a crescer, começou a aparecer, mesmo assim com dificuldades, porque sem o microfone era muito difícil cantar. Mesmo assim, por exemplo, tinham cantores. O grupo pop, por exemplo, eles faziam. Então é isso, né? Como a parte cantada ela não tinha tanta força, isso favorecia a improvisação. Porque aí isso forçava ou reforçava os músicos a praticarem, continuarem praticando improvisos, solos. Então, acho que vem daí esse caráter genuíno, né? Essa singularidade. O mestre Eliberto Barroncas fala sobre o sotaque, né, do músico amazonense, o sotaque do músico do Beiradão. O mestre Barroncas fala também sobre o improviso, que era a broca, né? Existia esse termo, a broca. O que era a broca? A broca era o ato de improvisar. Na hora ali, o cara já pensou daquilo ali, já mandou brasa. Tem que trazer aqui o Eliberto Barroncas, certo, que é um grande mestre aí, ele ganha um capítulo aí no livro. Eu estive olhando. Eu já aprendi muito com ele. Ele fala sobre esses detalhes aí, por exemplo, da broca e outras questões mais, né? Uma vez eu me apresentei no teu programa uma vez, no teu projeto Música de Quintal, né, que você tem, né? E a gente conversou, sabe, lá sobre músicas. Você queria saber do meu pai, né? De onde veio meu pai, de onde veio
a minha história e tal, que eu sou neto de peruano, né? Foi mais ou menos essa história assim que a gente conversou, né? Então você me perguntava de mim que tipo de música meu pai tocava lá, não era? Lembra das perguntas? Né? Você perguntou de mim que tipo de música seu pai tocava lá, que tipo de instrumento, como é que era? Como é que era lá? Eu disse, olha, meu pai, a gente tinha lá um festejo, Santo Antônio, inclusive agora é mês de junho, era dia 13 de junho, parece, dia 12, não sei, Santo Antônio. Meu pai festejava. E aí, nós estávamos falando há pouco sobre sons que não tinha caixa, que não tinha microfone, não tinha nada. Era improviso na hora ali, era com quem tivesse mesmo, né? E eu me lembro que meu pai, ele fazia o festejo lá, era sábado e domingo, né? E aí ele contratava eu era menino. Então, eu já entendia, eu já ouvia as coisas, já via, deu para entender. Aí eu me lembro muito bem que nas festas que meu pai fazia, Bernardo, era o baterista. É o que você toca, né? Baterista, né? Também. O baterista era um fundo de camburão, aqui entre as pernas, um primo meu batendo, como tá lá na matéria que nós fizemos, né? E meu pai tocava saxofone do jeito dele. E o meu tio tocava rabeca, aquele violino, né? E eu tinha outro primo que tocava a colher. Ele disse, rapaz, cara, não tinha microfone. E tinha um lá que cantava, era o Aderaldo, o nome dele, meu primo. Ele cantava. Cara, não tinha pra ninguém ali, ó. A noite toda. A noite toda. Amanhecia o dia e o pau quebrava até. E o pessoal tomava café de manhã com cará, com tapioca, que minha mãe fazia e tal. Coisa boa. Continuava o som até domingo, até umas certas horas da tarde, porque eles tinham que ir embora, né? Então. Beleza, Beleza, tá aqui ele, meu filho aqui, ó. Tá só de onde tinha aí, meu assistente aqui. Pois é, cara, então eu fico lembrando assim, cara, pô, antigamente você não tinha nada, mas todo mundo ia. Hoje em dia você faz uma banda, você monta uma banda hoje, com um palco, pouca gente vai ver. Se não for um cara de fora, que vem de fora para cá, importado, todo mundo vai ver. Mas se for um cara de Manaus mesmo, ninguém vai ver, entendeu? Que não dá valor o que é nosso, né, Bernardo? Não dá valor realmente. Essa desvalorização do artista do Amazonas é um problema grave, muito grave mesmo, contra o qual nós devemos lutar sempre. Com certeza. Devemos sempre. Olha, eu fico triste quando lá na minha sala, né, no curso de música, chega meus alunos com camisas. Sempre vi isso a minha vida toda, mas chega um momento que você começa a se refletir profundamente sobre aquilo, né? E eu vejo meus alunos chegando com camisas de bandas estrangeiras, bandas de rock. Exatamente. Com fotos estampadas aqui com a imagem de artistas estrangeiros. E é raramente que você vê eles com uma camisa de um artista brasileiro ou do Amazonas, da Amazônia. Você não vê isso. Então eu fico pensando, olha, essa juventude, ela já é ensinada a amar, a gostar dos músicos estrangeiros. De fora. Né? E eles acabam, por consequência, não deveria ser assim, né? Mas eles acabam menosprezando o artista local, o artista do Amazonas, da região norte. Então é mais fácil eles aprenderem a amar a música erudita, europeia, de séculos atrás. É mais fácil eles aprenderem a gostar de rock, de artistas estrangeiros. Mas da música da região dele, que é a música que deveria estar em primeiro lugar, deveria ser a primeira música do nosso gosto musical, a música da nossa região. Quem não ama a música do seu povo tá perdido nesse mundo, né? Quem não valoriza a arte da sua própria sociedade, do seu próprio povo, vai sempre cultivar a fraqueza. Com certeza. Vai sempre alimentar o colonialismo cultural. Então, acho que a nossa luta é essa. Nós estamos aqui entrevistando hoje esse professor da UEA,
professor Bernardo Mesquita, que é um cara, olha, ele é bom de bateria, já vi tocando ele, já tocamos em alguns lugares juntos, né? Eu tava lá no evento aí que você pegou a bateria aí, em 2 momentos você arrebentou. Professor Bernardo Mesquita, nós estamos hoje, o nosso podcast, hoje é patrocínio nosso da Gita Assessoria e também da EG Climatização. Bernardo, eu te perguntar uma curiosidade minha aqui. Qual foi a primeira banda de rock no Amazonas que tinha um saxofonista que também tocava beiradões nos interiores? Quem foi o primeiro cara? Diz aí. Conta para esse povo aí. Olha, a primeira banda de rock do Amazonas foi a banda The Good Boys. Eles surgiram por volta de 63, 64. Antes deles, já tinham pessoas que tocavam rock aqui, mas não formaram a primeira banda. O The Good Boys realmente foi a primeira banda. E nessa banda, que foi muito especial, fez muito sucesso aqui, eles tocaram também em Parintins, fez parte um excelente saxofonista, um grande mestre, que já faleceu, né, que foi o Toinho Bindá. O Toinho Bindá, ele foi conhecido como Toinho e seus Animais, ou Toinho do Sax, né, porque ele gravou um disco nos anos 80, em que ele simulava o som dos animais no saxofone. O Toinho Bindá, então ele fundou essa banda The Good Boys, né, em 64. E eles tocavam rock aqui no Amazonas, nos clubes, né, fez muito sucesso mesmo. Uma coisa interessante do Toinho Bindá é que o pai dele era um músico do Beiradão. E te digo mais, Roberto, o pai do Toinho Bindá, ele era peruano. Peruano, né? É. Ô, caramba, não, peruanos. Então, os peruanos... a minha pesquisa lá traz isso também, a presença dos peruanos nos beiradões, tocando aqui no interior do Amazonas, né? Uhum. E no caso do Toinho Bindá, o pai dele era músico peruano, tocava nos beiradões, e o Toinho começou assim, tocando com o pai dele. Foi, né? E ele depois também tocou em muitas festas de beiradão aí. Então, assim, é uma figura muito importante também, porque o fato dele tocar rock, tocar músicas mais cosmopolitas aqui na cidade, mostra como os músicos do beiradão, eles não eram simplesmente músicos rurais, né? Eles eram músicos que realmente nasceram e se formaram ali no ambiente rural do interior do Amazonas, mas eles fizeram o êxodo. Então, a maior parte da vida deles, eles passaram aqui na cidade, no ambiente urbano, em Manaus, na capital. E aqui na cidade eles tocavam diversos tipos de música, diversos tipos de repertório, né? O próprio Teixeira começou tocando nos anos 60, né? Em bandas bailes, tocava na banda do Domingos Lima, né? O Teixeira tocava na banda do grande mestre Domingos Lima, que foi um professor importante aqui. E nos anos 70 o Teixeira tocava nas boates, né? No Saramandá, em outros lugares. Saramandá. Quando eu fui no Saramandá, eu conheci ainda. Conheceu, Conheci, né? Andei por lá. Teleza. Teleza. Andei tudo por aí. Fernando, o Beiradão patrimonizado agora, vamos falar agora do momento, né? Bora. Falamos um pouco lá atrás, porque nosso tempo é curto, já estamos com poucos minutos aí de conversa, né? 1 hora passa muito rápido, né? Então eu te pergunto aqui assim, o Beiradão foi patrimonizado agora, né? Então, você acha que essa patrimonização ele vai andar mais rápido? Ele vai chegar mais longe? Olha, eu acho que esse reconhecimento do ritmo do Beiradão como um ritmo que é genuíno do Amazonas, e foi uma coisa muito importante. Foi o trabalho aí dos próprios amazonenses, como Paulo Moura, como Adail Mesquita, né? E tem uma nova geração aí também. Então acho que é muito importante sim esse reconhecimento. E esse reconhecimento ele também é uma forma de afirmação dos músicos amazonenses, dessa nova geração que está disposta a alimentar essa memória, valorizar essa trajetória histórica desses músicos. E o Beiradão, ele também vem sendo criado por essa nova geração aí, já há mais de 10 anos, né?
Se você me permite, eu faço aqui um breve relato da trajetória. Porque, veja, eu cheguei aqui em Manaus em 2012, certo? E havia um cenário musical muito fértil aqui em Manaus naquela época. Comecei a frequentar os bares, as festas, e conheci o pessoal da universidade também, né? Nessa data, em 2012, por exemplo, o Jonaci do Sax fez gravações de Chico Caju, de Teixeira de Manaus. A gravação do Jonaci, para mim, ela é um marco, porque aconteceu lá em 2012. Né? Foi, né? E pelo fato de que o Jonaci é filho do Beiradão, o pai dele era músico que tocava nas festas de Beiradão, teve conjunto de jazz. Então isso para mim é muito significativo dessa retomada, vamos chamar assim, ou dessa continuidade da força, né, do Beiradão, a força da música do Amazonas. Né? E aí em 2012, 2013, o que aconteceu? O Rosivaldo Cordeiro gravou várias músicas do Oséias, do Magalhães da Guitarra. Grande guitarrista, né? Ele é, né? Grande guitarrista, Rosivaldo. Ele gravou Oséias, Magalhães e André do Amazonas. Mas tinha mais naquele período. Quem é que tinha? Tinha ali o Cordão da Marambaia, que foi um grupo surgido aqui. Gonzaga Blantes, Carinha Guiar, né? Vários outros integrantes, tocando lambada, carimbó, beiradão. Aí você tinha, e logo em seguida apareceu aí o Enio Prieto, fundando a Orquestra de Beiradão. Orquestra de Beiradão, né? E aí, não demorou, apareceram estudos acadêmicos também. Né? O Rafael Branquinho fez uma dissertação muito boa. Em 2016 ele lança. E outros músicos foram começando a se despertar, a serem despertados. Por quem? Pelos próprios amazonenses. Foi. Então o protagonismo, né, aqueles que tiveram sempre à frente da valorização do Beiradão foram os amazonenses. Tá entendendo? Com certeza. Isso não tenho dúvida. E mais recente agora, né, toda uma nova geração, Rafael, do Alaide Negão, a Márcia Novo, o Billy Marcelo apareceu, aí surgiu o Adail Mesquita, Janisson Printes, Roberto Rios, Sandrinha do Beiradão, Bruna Evelyn. Nossa, é uma série de artistas. É uma nova geração, né? Uma nova geração. E é essa geração que tem feito todo o trabalho. Realmente. Porque a gente está aqui, eu estou mostrando o livro e tudo mais. Não, na verdade, quem tem a liderança, quem foi protagonista nessa retomada, nessa valorização do Beiradão, foram os músicos amazonenses. Não tem a menor dúvida. Com certeza. Então, assim, é muito bonito fazer parte disso, contribuindo na medida do possível, né? E de ver os músicos amazonenses reivindicar o seu ritmo, reivindicar a sua história, né? Porque os músicos amazonenses não podem ficar a reboque dos músicos paraenses e de qualquer outro músico de outra região qualquer, né? Tem que ter sua própria história, né? Nem a reboque da música carioca, nem a reboque da música paulista. Os músicos amazonenses têm sua própria música, seu próprio ritmo, a sua autonomia. E é isso que é importante, tá entendendo? Vou te dar um exemplo de situações que não podem mais se reproduzir, né? Por exemplo, lá no Rock in Rio, eles criaram lá um palco Amazônia, no Rock in Rio, né? Só que nesse palco Amazônia só toca artistas paraenses. É como se a Amazônia se resumisse ao Pará, aos artistas paraenses, né? Isso está errado, né? Mas eu acredito que é fazendo essas discussões públicas, é trazendo essas questões, fazendo publicações assim, que a gente vai modificando a consciência, né? Tentando evoluir, melhorar nesse aspecto aí. Tá certo. Vamos falar aqui do teu projeto aqui, do projeto Música de Quintal, né? É um projeto muito legal isso aí, né? Que você levou muitos artistas lá, e os caras do Beiradão, os caras que também do segmento, assim. Inclusive eu também fiz parte desse projeto, né? Isso aí é um projeto para um novo livro seu, ou é só um documentário que você faz e deixa lá? Não, as gravações nós fazemos com uma finalidade acadêmica. Entendi. A gente não tanto o livro como
os vídeos que a gente grava não tem uma finalidade comercial. A gente usa como recurso pedagógico, em sala de aula, né? Esse que é o objetivo. E a gente fez uma nova edição ano passado, você fez parte. Foi. Conseguimos fazer novas entrevistas. E a ideia é essa, né? A gente continuar registrando nossos artistas, conhecendo mais a nossa história pelos próprios artistas, né? É porque cada um que vai lá conta a sua história, né? Eu fui lá, contei a minha história. O Ozé também foi lá, Ozé, não foi? Foi lá. Contou a história do Ozé. Então, é bom assim, cada um conta a sua história. Então, não ficou registrado a realidade do que é. Do que foi aquela pessoa, do que é hoje, né? E aquilo é um projeto muito legal, você sabia? É um projeto muito bom porque você está mostrando realmente os caras que realmente falam da cultura mesmo. Entendeu? Os caras que foram do interior, os caras que tem aquelas vivenciou aquilo lá. Eu, por exemplo, nas minhas músicas assim, eu tenho outra música que ele se desvia um pouco do segmento que eu sigo. Mas a maior parte da minha música ela fala realmente da minha história do interior. A história que eu vivi lá atrás, né? Como você perguntou, você quer saber a minha história, do meu pai. Isso é muito importante. Por quê? Porque no dia que eu for embora daqui, todo mundo vai, né? Fica lá a minha história marcada, contar a minha história por alguém. E esse projeto que você faz é um projeto muito bom, cara. Como você disse aqui, esse podcast aqui que a gente apresenta é muito importante para mostrar a cultura, a nossa música. A mesma coisa eu lhe digo. Aquele projeto seu lá é muito importante. Você não sabe, assim, quantos músicos gostariam de estar ali. E me falam para mim isso. Como é que faço para estar lá, Roberto? Bom, eu tenho tantos anos de música, eu tenho tantas músicas minhas e tal, mas eu não... Como é que eu faço para estar lá? Cara, o Bernardo tem que te observar primeiro. Ele tem que ver contigo se realmente tua história combina com o projeto dele. Não é? Porque não se leva qualquer pessoa assim, que não tem uma história para contar, né, Bernardo? Concorda comigo? Sim, claro que a gente está focado em mostrar os músicos amazonenses. Né? Exatamente. Essa é a prioridade. E de preferência os músicos que já construíram, tem uma história. Né? Então, porque a nossa preocupação é contar essa história, né? Claro que eu não tenho nada contra os artistas jovens que estão começando, né? Eu até penso em alguma forma de ajudá-los também, né? Mas nesse momento inicial, a gente deu uma ênfase nos artistas que já têm uma história, já fizeram gravações, ou já tem uma história mesmo. Por exemplo, eu não uso a gravação como um critério absoluto, né, para chamar para o projeto. Porque eu entendo que muitos músicos valiosíssimos não tiveram oportunidade de gravar um disco. Esse foi o caso, por exemplo, do Dedé Ribeiro. Né, Seu Dedé Ribeiro, que nasceu ali perto de Manacapuru, mas hoje ele mora na comunidade do Caldeirão, perto de Iranduba, né? E ele nunca gravou um disco, a não ser mais recentemente, né? Mas né, nesse momento aí dos anos 80, quando muitos estavam gravando discos, né? Ele não gravou nenhum disco, ele também não fez o êxodo, né? Mas por que eu chamei ele? Porque ele é uma figura muito importante. Ele dedicou a vida toda dele à música, a tocar nas festas de beiradão, né? E apesar dele estar já um pouco velho hoje, idoso, né? Velho não, idoso, assim, uma idade, ele está tocando ainda, né? Continua tocando. Hoje em dia ele toca mais em casa, né? É verdade mesmo. E meu projeto também, eu tenho uma visão de chamar atenção para os músicos mais velhos mesmo. Estão na fase idosa, na terceira idade, estão perto da aposentadoria ou já estão aposentados. Porque eu acho que esse é um assunto que nós devemos realmente ter atenção no Brasil. O Brasil está se tornando uma sociedade mais envelhecida, né? Com certeza. Nós éramos uma sociedade muito jovial, com muitas pessoas jovens, e hoje a sociedade brasileira tem uma grande quantidade de pessoas que já estão numa idade mais avançada. Aí entra aí o problema grave da aposentadoria, né? Exatamente. Porque querem destruir a aposentadoria pública a todo custo, né? E a gente tem que pensar como vai ser a vida dos trabalhadores
mais velhos, aposentados no Brasil? Essa é uma discussão que tem que ser feita. E o fato de trazer músicos mais velhos para o meu projeto, eu também estou pensando nisso, sabia? Porque, por exemplo, o seu Dedé, né? Ele foi tocar lá comigo, tinha muito tempo que ele não tocava, ninguém chama ele para lugar nenhum. Pois é, né? Para nenhum programa de Também entrevista. tem o Valério do Sax, que já foi lá, o Valério? O Valério já gravou lá. Outra figura também, né? Importante da música, né? Bernardo, cara, infelizmente nosso tempo já está chegando ao final, né? Mas foi uma honra muito grande recebê-lo aqui no nosso podcast Alô Beiradão. E fala para o nosso público aí onde é que eles podem encontrar o seu trabalho, os seus projetos, as suas redes sociais. Olha, eu sou professor da Universidade do Estado do Amazonas, eu trabalho no curso de música, aqui na Leonardo Moché, com o Major Gabriel, na ESAT. A ESAT é uma escola muito boa, é uma unidade que tem cursos de teatro, dança, né, música e também turismo. Né? Então, quem quiser me encontrar pode ir na ESAT, né, e pelas redes sociais, digitando meu nome, Bernardo Mesquita. A gente tem um canal muito pequeno onde a gente divulga os vídeos do projeto. Esse canal está no YouTube, se chama Música de Quintal, é um canal institucional da UEA. E vocês podem procurar também esse trabalho que a gente faz no YouTube. É isso. Muito legal, muito legal. Então foi um prazer muito grande recebê-lo aqui. Olha, quem quiser contratar também o Bernardo para tocar na sua banda, um bom baterista. Também toco bateria. Baterista, e está aqui ele na minha frente aqui, é só procurar ele nas redes sociais que você encontra, né? Bernardo, cara, obrigado pelo carinho que você teve de te receber você aqui no meu programa, né? Esperamos que surjam outras oportunidades, que você tenha tempo, que você é um cara muito ocupado, que possamos conversar aqui de outro projeto ou de outro assunto relacionado à música ou ao beiradão também. Maravilha, muito obrigado pelo convite, conte sempre comigo. Tá legal. Um abraço do seu amigo Roberto. Olha, gente, estamos chegando ao final do nosso programa. Aqui, desejo a todos vocês um dia legal, né? Que Deus possa abençoar todo mundo. E obrigado pela audiência. Nos assista no YouTube. Tchau, gente. Alô Beiradão. Usa o perfume da boca. Apresentação Roberto Rios.